Seja muito bem-vindo ao capítulo 2 da nossa série sobre eletrocultura. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em uma verdadeira revolução tecnológica no campo. Se no primeiro capítulo o foco era estimular o crescimento, agora a conversa é sobre controle. E olha, não é qualquer controle, tá? Vamos explorar a visão pioneira da Embrapa, que usa a física e não a química para eliminar plantas daninhas. Prepara aí, que o tema é fascinante. Para entender o tamanho dessa inovação, a gente precisa olhar para o ponto de ruptura da agricultura moderna. O aumento da resistência de espécies invasoras aos herbicidas ao longo das décadas é simplesmente exponencial. É o básico de Darwin, a sobrevivência dos mais fortes acontecendo em tempo real. O controle químico tradicional, baseado em formulações sintéticas, está batendo num teto biológico e ambiental super severo. Basicamente, as plantas estão vencendo essa guerra química, e a gente precisava urgentemente de uma saída. Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte. Vamos passar pelo dilema do controle químico, o pioneirismo da Embrapa, a biofísica por trás disso tudo, como a morfologia da planta faz dela um alvo, a questão da sustentabilidade do efeito imediato e fechar entendendo como a física substitui a química. Primeiro, o dilema do controle químico. O uso contínuo e massivo de herbicidas acabou forçando a criação do que a gente chama de superplantas daninhas. Pensa em espécies como a buva e o capim amargoso. Elas não eram um grande problema no passado, mas hoje desenvolveram uma resistência múltipla assustadora aos produtos químicos. Elas se tornaram uma das maiores dores de cabeça no campo, mostrando que a biologia sempre dá um jeitinho de contornar a química. E é aí que entra o nosso segundo ponto, o pioneirismo tecnológico da Embrapa. O Brasil realmente assumiu a vanguarda nisso. Imagina só o salto tecnológico que foi dado. Lá em 1988, a gente tinha aqueles primeiros maquinários experimentais pesados, graças ao trabalho brilhante do engenheiro agrônomo Fernando Marques de Almeida. Hoje, a realidade é outra. Com a parceria essencial entre a Embrapa e a iniciativa privada, mais especificamente a empresa Zaço, temos equipamentos supermodernos e avançados. É a evolução visual de uma ideia genial ganhando escala comercial. E os números comprovam essa evolução de um jeito muito claro. Nos primeiros testes, o sistema precisava despejar de 100 até uns absurdos 5.000 joules de energia para conseguir ação letal. Agora, a eficiência energética está num nível de precisão cirúrgico. Os sistemas modernos de capina elétrica precisam de apenas 50 a 1.000 joules para entregar o mesmíssimo choque letal. Ou seja, é muito mais eficiência, maquinário mais leve e aplicabilidade real para o produtor. Vamos para o ponto 3, a biofísica da morte vegetal. Aqui a coisa fica meio brutal, mas não tem como não achar fascinante. Quando a eletricidade entra em cena, ocorrem dois mecanismos físicos de extermínio ao mesmo tempo. Primeiro, o efeito Joule. A corrente passa e causa um aquecimento direto que literalmente cozinha os tecidos internos da planta. Junto com isso, rola a eletrólise, que é a dissociação molecular instantânea das células. É a planta sendo desintegrada de dentro para fora. Para entender melhor, tenta imaginar a planta não como um ser vivo botânico complexo, mas puramente como um componente elétrico de um circuito. A parte aérea, que são as folhas e o caule, funciona como uma resistência, e o sistema radicular, as raízes fincadas ali no solo, atua como outra resistência. Então, matematicamente falando, quando os eletrodos da máquina tocam a erva daninha, fecha-se um circuito perfeito. A alta voltagem flui pelas folhas, desce rápido pelo caule, atravessa as raízes e finalmente descarrega no solo. É a física de um sistema de resistores em paralelo. A planta é apenas o condutor frágil, que não suporta a carga no meio do caminho. E isso nos leva à grande virada de jogo dessa tecnologia. A capina elétrica tem resistência evolutiva zero. Vale a pena a gente absorver isso. Organismos biológicos simplesmente não conseguem se adaptar a um método físico tão instantâneo e brutal. Não existe mutação genética no mundo que salve uma planta de ter sua estrutura destruída e a seiva fervida em milissegundos. É o checkmate perfeito. Ponto 4. Morfologia. O alvo perfeito. A eficácia dessa máquina da Embrapa com a Zaço com a Zaosso depende de uma relação matemática muito simples, o volume da parte rhéea contra o volume da raiz. Pega a buva, por exemplo. Ela tem uma estrutura foliar enorme, o que facilita demais a captação da energia elétrica. Mas a raiz é pequena, então não consegue dissipar essa carga toda para o solo de forma eficiente. O resultado? A buva vira o alvo perfeito e frita instantaneamente, porque o sistema inteiro dela entra em sobrecarga. Ponto 5, sustentabilidade e o efeito imediato. Os ganhos ambientais e operacionais aqui são gigantes.
Para começar, estamos falando de zero resíduo químico no solo e proteção absoluta dos lençóis freáticos. Mas não para por aí não. Os equipamentos de hoje utilizam alta frequência e microcontroladores sensacionais. Enquanto a máquina aplica os choques na lavoura, ela coleta dados de telemetria em tempo real. Ela consegue mapear espacialmente a umidade, a condutividade do solo e a densidade das plantas na área. É controle e inteligência de dados acontecendo juntos. Tem também um detalhe prático maravilhoso para quem está no campo. Com os herbicidas sistêmicos, você aplica e fica esperando dias, às vezes até semanas, para ver se o produto fez o efeito esperado, não é? Já com a eletrocução, o resultado visual é imediato, a planta murcha ali na hora. E isso permite que o agricultor já planeje os próximos passos, sem nenhuma daquelas esperas agonizantes. Finalmente, ponto 6, a física substitui a química. Toda essa ciência de ponta que impulsiona o Brasil para o futuro merece reconhecimento, concorda? O apoio a essa revolução tecnológica começa com um simples like neste conteúdo. E não esquece de fazer a sua inscrição no canal Enciclopédia Universo Incrível, porque isso já garante o seu acesso ao capítulo 3 dessa série, onde a gente vai continuar desbravando as surpresas desse universo elétrico e botânico. E para encerrar a nossa investigação de hoje, eu deixo uma provocação baseada em tudo que analisamos. Com sistemas elétricos cada vez mais inteligentes, eficientes e à prova de resistência evolutiva, será que num futuro bem próximo a eletricidade vai erradicar completamente a necessidade de agrotóxicos para o controle de daninhas no mundo todo? A biofísica já provou para a gente que o poder letal existe e funciona. O resto agora é pura engenharia. Muito obrigado por acompanhar a gente em mais essa jornada profunda e até a próxima.